menos desde 2013 para cá, isso não tem ocorrido mais. Sempre tem alguma surpresa, e dessa vez a surpresa foi uma crise institucional, uma crise entre poderes, né? Um conflito direto aí de uma decisão do Supremo, de um posicionamento do presidente da República, algo inédito, não tínhamos desde a redemocratização, pelo menos, um indulto, uma graça do presidente a um indivíduo. O indulto sempre foi uma tradição de fim de ano, de Natal, inclusive foi até questionado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi eleito, né, no último indulto de Michel Temer, o presidente chegou a dizer que não usaria a caneta dele, né, para indultar lá criminosos, mas a visão do presidente é muito clara aí na manifestação em relação ao Daniel Silveira, que na avaliação do presidente ele não é um criminoso. O presidente levanta lá e defende princípios da liberdade de expressão e também da imunidade parlamentar. Qual é o problema, Cris? O presidente entra em rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal, vai de encontro a uma posição de 10 ministros do Supremo Tribunal que viram ali sim crime, inclusive do último indicado pelo presidente, o ministro André Mendonça. Então o presidente tem uma posição completamente diferente do Supremo. A partir disso, o que acontece? Bom, um impasse. O presidente diz que o decreto é constitucional, vai ser cumprido, mas já é alvo de uma reação de partidos de oposição. Já há uma ação com relatora escolhida para o sorteio, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. É até interessante, Cris, que nesse momento aí de nervos à flor da pele, mais uma vez, de uma crise entre executivo e judiciário, que fique com a ministra que a gente sabe aqui, nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, que é a ministra mais discreta, é a ministra que não compra briga, ela só se manifesta nos autos, tem um comportamento aí muito diferente de outros ministros que estão sempre aí nas redes, que dão entrevistas, né, que entram em polêmica. A ministra Rosa Weber aí é contra a polêmica, ela vai se manifestar só nos autos, né, de acordo com o entendimento dela. E o primeiro passo sobre o indulto de Daniel Silveira e também sobre a reação, o recurso da oposição, é ouvir o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Também a AGU, são sempre instadas aí a se manifestar nos processos lá do Supremo Tribunal Federal, e vai ser muito importante o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Para lembrar, apesar de a gente ouvir muitas críticas em relação a esse inquérito, né, até porque ministros lá são vítimas de ameaças, vistas assim por eles, de Daniel Silveira, esse é um inquérito com uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, que pediu a condenação de Daniel Silveira, que viu no comportamento dele crimes, né? Então, é a Procuradoria-Geral da República solicitando e solicitou justamente aí a condenação. Vai ser importante agora a manifestação da PGR a partir desse questionamento da oposição. Pode ou não o presidente da República, nesse caso específico, estabelecer lá um indulto ou a graça a uma pessoa? Primeiro, é constitucional. O presidente está usando uma prerrogativa. Bom, foi algo que nunca foi usado desde lá 1945, ou pelo menos desde a redemocratização, nunca foi usado, mas é um preceito constitucional, é uma previsão constitucional que o presidente está fazendo uso, deixou isso muito claro. Isso não há dúvida. A grande questão, Cris, é se o presidente, primeiro, poderia tomar essa iniciativa ou colocar esse decreto antes do trânsito em julgado. Então esse é um ponto que está sendo colocado pela rede, pela ação que chegou ao Supremo Tribunal Federal. O presidente não deveria esperar lá a conclusão do caso, porque ainda há possibilidade de recurso. O julgamento ainda não foi publicado, né? A condenação, ainda o acórdão não foi publicado, porque ainda há possibilidade de recurso, tem os embargos de declaração, que com certeza a defesa de Daniel Silveira vai fazer uso, né? Então o presidente pode sair na frente, se antecipar. O presidente também pode escolher alguém, ou até um aliado, para dar o indulto. É outro questionamento da rede, o princípio lá da impessoalidade, né? Os indultos que a gente conhece, eles eram realmente coletivos, a partir de princípios. Neste caso, é a graça, também constitucional, que estabelece lá o perdão a uma pessoa. E, por último, que esse é o argumento que está sendo mais trazido aí para discussão, para debate, que é sobre o desvio de finalidade, né? Um ponto que é interessante, que vai servir como um precedente, até porque não há registro aí de casos parecidos, e está sendo muito questionado agora, bom, e se outro presidente, né, caso da presidente Dilma Rousseff, usasse lá a graça também para conceder perdão antes mesmo de uma condenação na Lava Jato, qual seria a reação
de quem está defendendo. Ou no caso do ex-presidente Lula, quando teve lá aliados, né, aliados de alto quilate, caso de José Dirceu, Zé Genuíno, que foram condenados e presos, né? Se o presidente usasse também o instrumento da graça, qual seria a reação? E seria possível, porque não eram crimes hediondos, a gente está falando de corrupção naquele caso, né? Agora, há um outro processo, um outro crime. Então, são ponderações que são feitas também. Agora, o que preocupa é realmente mais um momento, mais um ambiente de crise institucional, de posições antagônicas, de um conflito direto do executivo com o judiciário, lembrando do legislativo aí também. A gente falava de alguns princípios, Cris, mas tem um recurso que chegou antes do presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que deixe claro que a última palavra para cassação de mandato não é do Supremo, mas da Câmara dos Deputados. O Supremo também vai ter que avaliar essa questão. E ainda a inelegibilidade. Olha quantos ângulos aí a gente vai ter que acompanhar nessa novela, porque o juiz Marlon Reis, ex-juiz, né, redator da lei da ficha limpa, hoje advogado, participou da criação da lei, já veio ao público para dizer que mesmo com o indulto, mesmo com a graça, Daniel Silveira continuará inelegível, que isso está claro na legislação dos precedentes já criados. Então, tudo isso vai para a análise do Supremo e é preciso agora aguardar. Seria oportuno, Cris, a figura do bombeiro, mais uma vez, nesse momento, né? Tem muita gente está lembrando aí do ex-presidente Michel Temer, que na última crise foi ele lá que apagou o incêndio. Então seria importante restabelecer as pontes aí, apesar de toda a dificuldade, mas a gente tem tantas prioridades para endereçar aí, a gente espera tanto das autoridades públicas que ataquem problemas que são realmente do dia a dia das pessoas, e são vários, né? Mas mais uma vez a gente está aí em meio a um conflito, a uma crise de poderes, e agora é preciso esperar a avaliação do Supremo. E é tanta interpretação para ser interpretado, né, Orengo? Tanta coisa jurídica a ser analisada, como você muito bem destacou aqui nessa abertura do Bastidores do Poder. Agora, se a gente não consegue chegar a um consenso sobre o que vai valer, o que não vai valer, se vai cair, não vai cair, o que vai ser contestado ou não, o que vai ter que ser reavaliado, como o presidente do Senado ontem destacou, Rodrigo Pacheco, enfim, ele viu a legalidade na ação do presidente Jair Bolsonaro, mas chamou, olha, se tem alguma coisa errada, vamos sentar e discutir aqui pelo Legislativo alguma mudança, alguma melhoria que a gente possa fazer nessa redação. O fato é o seguinte, independentemente de toda essa discussão que se abre agora, política e juridicamente falando, Orengo, um fato o presidente conseguiu. Dar uma acalmada na base eleitoral dele, que ficou agitadíssima, né, na quarta-feira com a condenação do Daniel Silveira, principalmente depois do voto do ministro André Mendonça, né? A coisa deu uma acalmada, pelo menos nesse ponto de vista do Bolsonaro, né? E é impressionante, Cris, como o presidente tem essa habilidade de ter o domínio do que é chamado, já virou um clichê, né, no debate político, que é da narrativa, o domínio ou protagonismo da narrativa. Você lembra bem o estrago que foi feito quando da condenação de Daniel Silveira e das críticas que o presidente recebeu daquela base que é muito cara a ele, aquela base mais fiel, que é a base que defende o presidente nas redes sociais. Então, o presidente foi criticado por aliados que a gente até não esperava que fosse. E por quê? Porque justamente teve o voto do ministro André Mendonça. Então, o voto daquela pessoa que foi escolhida pelo presidente pela condenação. O presidente estava sendo cobrado porque tinha escolhido lá aquele ministro que ele mesmo classificou como terrivelmente evangélico, se era um ministro que não tinha as mesmas convicções do presidente. É só bom lembrar, Cris, quando alguém veste a toga, não tem que prestar continência, avassalagem, seja o que for, a qualquer autoridade. Vota de acordo com as suas convicções, respeitando a Constituição. Mas o presidente estava sendo muito cobrado nas redes, né, e algumas pessoas, até alguns aliados, né, criticando aí a escolha do presidente. Um dia depois, com a decisão surpreendente da graça, do indulto, aí a gente vê os aliados do presidente eufóricos, até celebrando aí a reação do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele consegue realmente o protagonismo dessa discussão. Ontem mesmo a gente estava ouvindo o vice-presidente da Câmara, que é um opositor, o vice-presidente do Congresso, você citou há pouco o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, o vice-presidente do Congresso, tem um outro entendimento.
acredita que foi um excesso do presidente o indulto, né? Mas ele estava falando sobre isso, sobre essa habilidade que o presidente tem de arrastar o debate público para um lado, né? Então ele estava falando, olha, esse era o momento que a gente deveria estar discutindo aqui preço da gasolina e inflação, que é a maior para março desde a instituição aí do Plano Real, as taxas de desemprego, o grande desafio que o Brasil tem para a retomada do crescimento econômico, né, depois de 2 anos de pandemia. Então, seriam temas que realmente deveriam estar aí, pelo menos no radar das autoridades públicas no debate público, né? Mas estamos mais uma vez aí num momento de discutir esse conflito entre poderes. O que a gente espera aqui em Brasília, Cris, é colocar a bola no chão. O presidente, quando ele vem a público e fala que a decisão dele é constitucional e vai ser cumprida, é claro que aumenta a tensão. A palavra final nesse caso é do Supremo Tribunal Federal a partir da análise de um recurso de um partido de oposição que tem legitimidade. É pequeno, caiu até aqui num clichê, a rede vai ao Supremo, tem uma bancada minúscula, mas é prerrogativa de partidos. Os partidos podem ingressar no Supremo. Então, caberá agora ao Supremo uma análise, né? E o que a gente espera é que realmente aqueles interlocutores consigam esfriar os ânimos. Pelo menos a escolha da ministra Rosa Weber foi uma escolha que foi na sorte, mas foi uma boa escolha, né? Aquela ministra que realmente não vai sair aí dando entrevista, tuitando, aumentando ainda mais os decibéis aí dessa crise. O que se espera é que realmente dê uma acalmada, mas tem que esperar agora esse julgamento do recurso da oposição. Esperar acalmar, esperar, como você bem destacou, a gente começar a discutir a vida real. Você bem falou sobre isso na abertura do Bastidores, Orengo. Já faz quase uns 9 anos que a gente não sabe o que é discutir vida real aqui nesse país. Tá uma loucura.